Se assim como eu, você também foi uma criança dos anos 2000 e adorava assistir os programas de TV da Nickelodeon, tais como iCarly, Brilhante Vitória, Sammy Cat, Drake e Josh, entre vários outros, esse vídeo talvez vai te frustrar. Oi, meus amores! Eu tô de volta! Gente, eu fiquei um pouquinho sumido, né? Mas voltei. Eu vou fazer um vídeo explicando o motivo do meu sumiço aí. Fiquei alguns meses fora do canal, sem postar nada novo, mas tem um motivo maior. Porém, eu decidi voltar trazendo um assunto do qual a gente mais ama. Histórias reais de coisas que são bizarras. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Como eu falei na introdução, se você, assim como eu, foi uma criança dos anos 2000 e assistia séries da Nickelodeon, séries de TV infantis, hoje eu vou contar pra vocês um lado controverso disso tudo. Recentemente foi lançado nos Estados Unidos um documentário que fez um burburinho por lá e chegou aqui no Brasil no dia 16 de abril no stream Max. Estou falando de Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil. Have you ever told your story publicly before? Para começar o vídeo de hoje, eu não poderia deixar de falar dele, que vai ser o pilar disso tudo. Eu estou falando do produtor de TV Dan Schneider. Ele nasceu em 1966 na cidade de Memphis. Desde criança, ele sempre teve esse tino para entretenimento, para TV, para série, para atuar. E ele sempre teve esse sonho. Dan iniciou sua carreira em 1980, onde estrelou vários filmes, incluindo Making the Grade e Better Off Dead. Mas o sucesso de Dan Schneider mesmo veio assim que ele entrou para a Nickelodeon, onde a partir dali ele começou a produzir vários TV shows, assim como eram chamadas, né? Essas séries de TV infantis, no qual ele se encontrou nesse meio aí, de produtor de séries de TV infantis, e ali ele só foi deslanchando. Entrou na Nickelodeon em 1996 para fazer o programa All That. Dan, ele só foi embarcando e criando um programa atrás do outro de sucesso, cada um mais sucesso que o outro. E em 2007 ele firmou o seu posto de o maior produtor de séries de TV infantil quando criou, produziu e lançou iCarly. iCarly em 2007 aí foi um divisor de águas na carreira do Dan Schneider, né? Apesar dele já ter vindo aí fazendo vários programas de sucesso como Drake e Josh, The Amanda Shows, entre vários outros programas, em iCarly foi o estopim ali para catapultar Dan Schneider para o mundo e consolidar a carreira dele. Porém, contudo, entretanto e todavia, estávamos ali lidando com uma TV, né, de programas infantis. E é um assunto muito delicado, né? Quando se trata para um público ali, ainda mais um público infantil, a gente tem que saber como lidar com esse público, como passar a mensagem, como falar para esse público. Na minha época, quando eu assistia, eu não reparava muitas das coisas do quais a gente vai comentar aqui. Hoje, vendo, né? Hoje como adulto, olhando para esses episódios e algumas cenas que passavam e que foram autorizadas a irem lá, a gente vê realmente como era muito esquisito e muito estranho aquele ambiente. E sua carreira dentro da Nickelodeon de 2004 até 2018 fez com que Dan Schneider se tornasse aí o responsável por todos os maiores shows de TV da Nickelodeon, como eu já citei para vocês aí, todos esses grandes nomes, né? E hoje temos artistas aí que se tornaram grandes estrelas mundiais, saíram desses programas e fazia muito sucesso na época. Convenhamos, quem nunca assistiu iCarly, quem nunca assistiu Brilhante Vitória, quem nunca foi lá assistir Drake e Josh, como eu falei, na época, por sermos crianças, ou até pré-adolescentes mesmo, a gente não ligava ali muito às maldades e às piadas e cenas de cunho sexual e de conotações aí, né, de duplo sentido, mas estavam sempre presentes ali e aí ficou conhecido por se tornar um abusador de atores mirins. Na série Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil,
Vem aí atores e atrizes, produtores e todas as pessoas que trabalhavam naquela época na Nickelodeon, com Dan Schneider e vários outros produtores também, que nós vamos citar aqui. E eles vieram depois de anos calados, sem poder falar ou sendo ameaçados de carreiras serem destruídas e afins por expor algumas situações que aconteciam lá dentro. Hoje, nesse documentário, eles abriram tudo, jogaram tudo no ventilador. E assim, galera, são coisas pesadas, do quais eu não imaginava. Tinha um time que trabalhava com ele que era bem duvidoso. E dentre uma das pessoas que trabalhavam com o Dan Schneider era o produtor e ex-ator de TV, Brian Richard Peck. Guardem esse nome, porque esse vai ser também ou esse cara tá relacionado a uma das piores coisas que aconteceu com um dos atores aí dessa leva aí da Nickelodeon. Esse é somente um dos caras que era tipo o braço direito do Dan Schneider ali dentro da Nickelodeon. Então assim, ali era meio que um time de abusadores que trabalhavam com crianças para produzir programas para crianças. É um negócio muito bizarro. Se a gente for voltar nas séries, como eu falei, iCarly, Sammy Cat, Brilhante Vitória, a gente via algumas cenas que eram focava muito nos pés das atrizes, alguns gestos que elas faziam com alguns objetos, como temos a Ariana Grande ali fazendo gestos com uma batata, tentando tirar um suco da batata e fazendo gemidos e coisas que realmente levavam sempre para um cunho sexual. A própria Amanda Bynes, que hoje aí, né, nós vemos que tomou um rumo muito triste da vida dela, da carreira dela, tornou aí uma garota que entrou para o mundo das drogas e com vários problemas mentais e afins, muito advento dessa época em que ela participou dessas séries e programas da Nickelodeon, sob, né, a produção e o comando do Dan Schneider. Elas eram submetidas a cenas do quais eram coisas espirrando na cara delas, remetendo a ejaculações e afins. Então, se a gente for parar para pensar, hoje, e vendo essas cenas, se reassistindo essas séries e vendo tudo isso, a gente pensa como foram aprovadas e autorizadas irem estes trabalhos ao ar. Sendo que muito é dito no documentário que hoje, não só hoje, mas desde sempre, atores mirins, atrizes mirins, para poderem trabalhar e estarem no set, que tem que estar acompanhados dos seus pais. Os pais sempre têm que estar ali no set. Só que o Dan Schneider, ele acaba sendo tão baixo, fazia a mente dos pais e também corrompia eles. Né? Dava ali umas bonificações, algumas coisas, para que os pais deixassem que os filhos, né, se submetessem a todo esse tipo de abuso. Muitas das vezes os pais acabavam deixando os filhos se submeterem a isso por ser um sonho, tanto dos pais, dos seus filhos estarem ali fazendo sucesso em séries de TV, que os pais não tiveram oportunidade, então os filhos estavam ali vivendo aquilo e eles também faziam parte desse sonho, então acabavam aceitando que os seus filhos se submetessem a isso, como é o caso de uma das atrizes aí, uma das mais famosas também, que saiu de iCarly, estou falando de Janet McCurry. Desde criança, a mãe dela sempre sonhou que ela fizesse sucesso, porque a mãe sempre teve o sonho de ser uma atriz famosa, de trabalhar com entretenimento e se destacar e ser uma estrela. E como ela não conseguiu, ela meio que projetou isso para Janet, de abuso psicológico para a filha. Então a filha trabalhava e ela sempre estava ali fazendo com que a menina fizesse de tudo para poder se destacar e se tornar famosa e ter sucesso na carreira de atriz. E foi uma das garotas que passou por todas essas situações dentro da Nickelodeon, de todos esses abusos que o Dan Schneider fazia com esses atores. Tanto que em entrevistas a Janet, né, agora, depois de mais velha, de perceber tudo que passou, em entrevistas ela fala que na época existiam produtores lá dentro que eles eram super tóxicos. Inclusive, na época, ela já desconfiava por ser aí uma menina jovem. There's a lot of abuse that happens. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Even talking about it now, my face gets hot thinking of it, just because, he'd say things like, you would work at Yogurtland if you didn't work for me, and he would just scream. Uma criança, ela já desconfiava e já sentia esse abuso, porém,
ela era constantemente chantageada, né? Então, Dan Schneider, ela diz em uma das entrevistas que existia um produtor ali que ele virava para os atores e para quem não fizesse o que ele quisesse que fizessem, ele virava e falava que a pessoa ia ser demitida e ela não conseguiria mais arrumar emprego em nada relacionado à TV ou entretenimento, que ela ia ser uma garçonete. Ele sempre jogava essas chantagens, sabe? Chantageava psicologicamente as pessoas para elas fazerem o que ele queria que fizessem. Era um ambiente daí para pior, para vocês terem noção. O documentário Quiet on Set, ele ficou muito famoso, fez muito burburinho por causa principalmente de uma entrevista e de um ator do qual todo mundo estava doido querendo saber o que ele viria a falar neste documentário. E assim, gente, na época foi um burburinho quando aconteceu o que eu vou contar aqui agora para vocês. A mídia foi pra mídia e a mídia toda queria descobrir porque não foram dados nomes na época. Falando de Drake Bell, o ator da série Drake e Josh. Surgiu uma notícia, aí vocês lembram, voltando aqui, eu falei, segura o nome ali do Brian Peck. O Brian Peck, ele foi demitido da Nickelodeon e foi julgado por abuso sexual por parte de um ator mirim da Nickelodeon. E na época ninguém sabia quem era esse ator, mas todo mundo ficou curioso querendo descobrir quem era, gente. Quem será que denunciou o Brian Peck? Quem teve a coragem de denunciar um dos braços direitos do Dan Schneider, o menino de ouro da Nickelodeon? Anos depois foi, né, revelado que foi o Drake Bell. E assim, gente, é uma história muito absurda. O Brian Peck, ele era um diretor de texto e falas das séries da Nickelodeon. Era muito esquisito o comportamento dele para com alguns atores, em específico do Drake Bell. Era muito aquele cara que ficava muito com toque, as pessoas reparavam. Inclusive, no documentário, o pai do Drake fala que ali nos bastidores ele reparava que o Brian ficava muito em cima do Drake, né? Ali alisando, ou abraçando demais, ou com alguns toques que eram meio esquisitos. Só que, como eu já falei pra vocês, devido a todas as circunstâncias e por ele ser um braço direito do Dan Schneider e por todas as ameaças e tudo, né, e chantagens feitas, acabou que o pai via aquilo, mas não era reativo àquela situação. Às vezes ele ia para uma sala, ficava trancado com o Drake por horas e aquilo era muito esquisito. Mas hoje, quando o Drake veio aí à tona e expôs tudo o que acontecia, vemos que era uma coisa muito nojenta e absurda. Ele revela em uma das situações do qual ele foi dopado e quando ele acordou, ele estava sendo molestado pelo Brian Peck. Uma criança ali que na época o Drake tinha ali por volta de seus 15, 16 anos. Estava ali trabalhando numa das séries de maior sucesso da Nickelodeon, uma série infantil, e um dos produtores da série o molestava. Para vocês verem como todo o ambiente ali da Nickelodeon para séries infantis era algo muito nojento e muito sombrio. Não foi só essa vez, o Drake fala aí que houveram outras vezes em que ocorreu tanto abusos sexuais quanto abusos, né, psicológicos. Era algo que a Nickelodeon meio que acobertava aquilo, sabe? E ele não tinha como expor porque ele também era chantageado, como eu falei, era ameaçado da carreira dele ir pro ralo se ele falasse alguma coisa, se ele expusesse as pessoas ou alguma situação. Porque a saúde mental dele foi assim, pro ralo, e aí ele começou a se envolver com outras coisas, né? Se envolver com drogas, assim, algumas coisas erradas, o que levou ele a chegar numa época em que ele foi pro fundo do poço. Isso é só um dos casos. Fora a Amanda Bynes também, que sofreu muito na mão do Dan Schneider e por isso hoje aí também tomou várias, né, atitudes erradas e foi por caminhos totalmente sombrios da vida dela e da carreira dela. É complicado. Hoje a gente for voltar a rever essas séries. Como eu falei, algumas cenas das atrizes submetiam a fazer e eram super, hiper, mega sexualizadas. O que me indigna mais é saber que tinham pessoas ali, né? Tinham adultos na produção e que eram coniventes com aquilo. Por mais que, como eu já falei, existia ali, né, os braços direitos do Dan Schneider, que também eram abusadores, e estavam todos ali nesse meio
infantil, trabalhando para show de TVs infantis. E o cara tava deslanchando dentro da Nickelodeon e trazendo muito dinheiro. E eles fechavam os olhos para isso, já que ele tá trazendo dinheiro. E isso basicamente é o que traz aí pra gente essa primeira temporada da série documental Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil. Eu trouxe aqui bem resumido, tá? Esse documentário ele já tá há um tempinho aí, então acho que já até perdeu o hype um pouco disso. Mas eu decidi trazer porque é um dos assuntos que eu amo, e aqui no canal a gente fala muito sobre casos bizarros, casos de assassinatos, de investigação e mistério, eu adoro. Então, sempre que tiver a oportunidade eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E diz aí o que vocês acham dessa história toda, vocês pensam a respeito disso tudo. Porque se assim como eu, vocês também são as crianças aí dos anos 2000, vocês já com certeza assistiram pelo menos um episódio de algum desses shows de TV, né, gente? E assim, a gente amava, mas vendo hoje o que se passava por trás, me diz o que você acha disso tudo. Ah, e só um adendo, tá? O desfecho dessa história toda. Nós sabemos aí que o Dan Schneider, tanto o Dan Schneider quanto o Brian Peck e todos os outros, né, braços direitos e caras escrotos e podres, saíram da Nickelodeon, né? Plot twist. O próprio Brian Peck hoje trabalha na Disney. Então assim, gente, eu creio que muita podridão também ainda deva sair relacionada à Disney. Gente, não é possível. Um cara que aconteceu tudo isso ainda foi pra Disney trabalhar nas séries de TV infantis da Disney. É muito absurdo isso, né, gente? O Dan Schneider segue aí a vida, fez muito dinheiro, enfim. Vemos aí como funciona o show business. E se você gostou do vídeo, como eu falei, já deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva. Vamos fazer esse canal voltar a crescer? Eu conto com vocês, hein, gente? Agora eu voltei com tudo, tá? Vídeos toda semana. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Eu volto, hein?